tudo bom com vocês? Olha, hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Lamentações, do 19 ao 26. E esse texto foi um relato de Jeremias sobre a época que ele estava em meio às ruínas de Israel. Já tinha se passado a invasão, eles já tinham sido levados cativos para a Babilônia, e Jeremias estava literalmente lamentando tudo o que tinha acontecido com o povo, apesar de ele ter sido usado como canal de Deus para alertar o que aconteceria com o povo se eles se desviassem da proposta que Deus tinha criado eles, do plano inicial que Deus tinha tido para Israel. Ele alertou todos eles, ainda assim eles continuaram no caminho errado. Babilônia veio e arrancou eles da sua própria terra, e Jeremias ficou lá, completamente desolado, completamente sem esperança, completamente triste. Capítulo 3, inclusive, até o 19, são lamentações de Jeremias como se ele tivesse sido se sentindo como povo, como se ele tivesse sentindo a dor do povo em meio a todo esse caos. Então, vou pegar só a partezinha entre o 19 e o 26. Se vocês quiserem acompanhar comigo, pode abrir aí a Bíblia no celular ou de papel e acompanhar a leitura. Vamos lá? 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões, esse versículo diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aquele cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E como eu falei, gente, Jeremias estava no meio de um problema daqueles brutais, que é você literalmente ter seu povo, sua família, seus amigos arrancados de você. E ele não estava sentindo só a dor dele, ele estava sentindo a dor de uma terra inteira. Apesar de todos os alertas, apesar de todas as investidas do Senhor através de Jeremias para alertar seu próprio povo, eles não deram ouvidos, eles foram levados para o cativeiro. E isso doeu em Jeremias. Por mais que ele tivesse avisado, ainda assim doeu, como se tivesse sido arrancado uma porção dele. Se vocês tiverem curiosidade, podem ler o capítulo 3, o início inteiro. Ele descreve isso de uma forma dolorosa. Ele descreve que é como se ele mesmo tivesse se sentido pisoteado, amassado, apedrejado por tudo que aconteceu. E ele estava lá, sozinho. Ele estava lá, abandonado, porque ele foi uma das poucas pessoas que ficou na terra de Israel depois da invasão e de quase toda a população ter sido levado como escravo para a Babilônia. E ele estava se sentindo perdido, mas ainda assim, a mesma pessoa que estava passando por todo esse problema, ele se viu com esperança naquele que o dava esperança. E a esperança dele não estava naquela situação que ele e Israel se encontravam. Não tinha nem como. Lá eles não podiam ter certeza nem se estariam vivos no outro dia, já que eles estavam sendo escravizados, estavam passando por meio de uma guerra intensa com a Babilônia, já tinham sido completamente derrotados. Não tinha como ter uma esperança
natural naquela situação. Mas a esperança que Jeremias descreve estava no amor de Deus, como ele fala no capítulo 22, que é a causa de não sermos consumidos. Ele sabia que Israel não seria consumida. Ele sabia que ele não seria consumido. Nós podemos ter certeza que nós não seremos consumidos, porque desde o começo do universo, desde o do planejamento da criação do mundo, Deus escolheu, ele planejou nos amar. Ele sabia que futuramente Jesus teria que vir a esse planeta para sofrer como homem, passar pelas coisas que os homens passariam, teria que morrer. E ele se desfez da sua glória como Deus para viver entre nós. Jesus escolheu fazer isso. Escolheu morrer, ressuscitou para nos dar vida. E é nisso que Jeremias tem que ter esperança. Que Jeremias teve esperança. Jesus tinha sido profetizado só. Eles não tinham tido a vivência da existência de Jesus como homem ainda. E ainda assim eles creram naquele que viria. E não só nisso, eles creram naquele que constituiu eles desde o começo, do Deus que criou Israel. E ele se segurava muito também no fato que as misericórdias são inesgotáveis, que elas se renovam a cada manhã. E por que isso? Porque Deus é fiel ao que ele mesmo tinha prometido. Ele era fiel à sua própria palavra. Ele deixa claro aqui que grande é a fidelidade de Deus. E que Deus era a porção dele. O Senhor era a sua porção e nele ele colocava a esperança. Jesus era só profecia. Ele não tinha vivido o que a gente vive hoje, que é o conceito da salvação pela morte na cruz. E ele já tinha uma esperança sobrenatural nisso. E isso me impacta de um jeito fora do normal, porque a gente conhece a história de Israel, foi um povo que se rebelou muitas vezes. E todas as vezes a misericórdia de Deus se fez clara para aquele povo que ele amava, que ele ama. Desde que o povo saiu do Egito, até o momento que eles se instituíram na Terra Prometida, até hoje, foi um povo que muitas vezes se distanciou de Deus. E Deus foi lá, resgatou com todo amor e com toda misericórdia por ser fiel às suas próprias promessas, à sua própria palavra. E isso é suficiente para despertar a esperança de Jeremias e tem que ser suficiente para despertar a nossa esperança também. E ele finaliza dizendo: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo na salvação do Senhor. Eu acho isso fenomenal porque isso mostra claramente que a gente não precisa fazer esforços descomunais para que certas situações sejam resolvidas. Muitas vezes vão ter situações que não vão estar sob nosso controle. Uma situação dessa não estava mais sob o controle de Israel, nem de Jeremias, que estava se vendo só no meio de ruínas. Só que ele tinha tranquilidade de esperar no Senhor, porque ele sabia, ele confiava naquele que ele tinha certeza que tinha poder para resolver tudo aquilo. E muitas vezes a gente se encontra em situações que a gente se sente sem poder, sem ter ação para lidar com aquilo e se sente desesperado. Mas a gente esquece que a gente serve aquele que criou tudo que existe. Isso é descomunal. E muitas vezes a gente está em situações, a gente se coloca em situações que a gente até pensa assim: ah não, Deus não vai dar mais cobertura a mim, eu não vou ser mais abrigado por ele, eu já fiz coisas demais, ele já deve ter desistido de mim.
Não, gente, Jeremias deixa bem claro aqui. O amor é a causa de não sermos consumidos e suas misericórdias não têm fim. Lembrem-se sempre disso. E, é claro, que a gente tem que fazer a nossa parte de que aquele que coloca a esperança nele é quem é abençoado. Coloque sua esperança nele. Não tente resolver as coisas com suas próprias mãos, mas espera nele, confia nele e tudo ele vai fazer. Um abraço para vocês. Até a próxima.